Fala, galera aqui do Papo de Jarda. Beleza? Hoje eu tô aqui com o JP Fala, rapaziada, tranquilo? e com o Luqueta Fala, galera, beleza? pra gente decifrar de fato quem irá ganhar os próximos confrontos das playoffs. E aí, rapaziada, vocês estão animados pro que tá vindo aí? A Playoff Picture tá interessando vocês? Eu mesmo já caí fora, né? Aqui eu sou o único que não tá na briga. Pô, ali pra quem me interessa, né, que é o Rams, mano, muito feliz ali. Vamos pegar o Panthers, vão tentar se vingar. E é isso, vambora. E aí, JP? Duelos aí bem equilibrados. Todos os 6 duelos aí do Wild Card vão ser bem equilibrados, mas pro meu pecão tá difícil esse ano, viu? Tá difícil, né? Vai enfrentar aí no rival de divisão. E hoje a gente, de fato, vai tentar desmembrar aí de alguma forma e ver quem que vai sair daí vitorioso para enfrentar depois a rodada divisional, né? Vamos lá, então, que é o seguinte, ó. Aqui a gente vê que tanto o Broncos quanto o Seahawks se classificaram em primeiro, então eles não jogam nessa rodada, né? E aí vocês querem começar o quê? Querem começar pela NFC? Querem começar pela AFC? Vamos pela AFC. AFC? Depois a gente fala. Tem dois aqui, né? Só tem eu e o JP que tá nos playoffs, então é melhor Yeah. começar por lá. Beleza, então, né? Beleza. Já, eu podia ter ido dormir sem essa hoje, né? Mas tá bom, o Luqueta fez esforço, né? Ontem os Ravens perderam. No caso, a gente tá É, gravando na terça, né? Segunda. Rapaz, eu tô, segunda. tô sem noção de tempo aqui. Eu Mas, entendo, eu mas de entendo. qualquer forma, vamos lá. Luqueta, então eu já quero saber de você aqui. Você tá falando, você tá animado, você tá como? Naquele pique, você já vai falar pra mim. Esse Chargers tem Hum. chances de bater esse Patriots que vem com o Drake May jogando muito bem, a defesa encaixando, os Chargers com o Justin Herbert voltando aí pra esse jogo. O que você acha que pode sair daí? Cara, acho que o Chargers pode surpreender nesse jogo, mas assim, muito difícil. O Patriots tem um timinho muito redondo, muito encaixado. O Drake May vem jogando seu auge já no seu segundo ano. Absurdo como o Patriots encaixou de um ano pro outro. Então, assim, visando tudo que aconteceu com o Chargers esse ano, eu acho que é Patriots nessa. JP, você tá com o Luqueta? Você acha que tem alguma chance do Chargers vir surpreender aí? O começo da temporada dos Chargers animou bastante, né? Todo mundo achou que ia ser o ano que o Justin Herbert ia mudar de patamar, né? Se tornar elite. Mas, cara, eu vou aqui com o desafiante do MVP. Eu vou com o Drake May levando os Patriots aí à vitória, jogando em casa em New England. Eu vou com os Patriots. Cara, eu acho que a escolha mais safe seria mesmo de fato os Patriots aqui. Eu acho que os Chargers têm, claro, todo mundo tem chance, né? Playoff é playoff. Só que a gente também não pode esquecer das atuações do Justin Herbert em playoff, né? Em Pifes, né, velho? todas as últimas playoffs que o Justin Herbert jogou, todas foram bem abaixo do esperado, né, JP? Foram. Então, o Justin Herbert perdeu, sofreu uma virada aí de quase 30 pontos, né? Pro Jacksonville Jaguars. E essa é a dúvida desse duelo, né? A gente não sabe se esse ano o Justin Herbert vai ser diferente, porque a gente também nunca viu o Drake May nos playoffs, né? Essa é a questão. Tem esse Mas eu vou ponto aí. dar vantagem antes aí do duelo pro New England, pela campanha que fizeram, por como o Drake May tá jogando. Então, jogando em casa, o clima frio em Boston, né? Eu vou com os Patriots. De fato, É, jogar em Foxborough é entendi. sempre difícil, né? E assim, Muito, Drake muito. May tem sido muito sólido, o ataque corrido tem encaixado, a OL voltou, né, mais saudável para essa semana. Então, aqui vai ser Patriots mesmo. E aí a gente passa pro duelo lá da NFC. Eu não vou começar com o Pecão agora, não. Vamos no do meio ali. Vamos entre Vamos. 49ers e Eagles, que eu acho que é um dos duelos mais equilibrados dessas playoffs. Luqueta, como são um deles é seu rival de divisão, eu queria entender de você. Você acha que os 49ers, mesmo não tão equipados, mas que também podem vir algumas peças aí nesse primeiro jogo, você acha que tem como bater o campeão, atual campeão do Super Bowl? Então, a gente vem com o Eagles que ele veio meio que numa incógnita essa season, né? Começou bem,
começou tropeçando no meio da season, no final da season voltou a ter um pouco de esperança. Então, assim, mas os Niners são um time, mano, muito cascadura, né? É um time muito bem treinado, é um time difícil de saber o que vai ser feito. Infelizmente, no jogo da disputa da Seed 1 contra o Seattle, não conseguiu mostrar isso, o ataque não funcionou. É uma também defesa de Seattle, é uma defesa sólida, e a defesa dos Eagles também são uma defesa sólida. Então, assim, eu espero que os Niners aqui consigam desempenhar um papel bom contra os Eagles, mas infelizmente, mano, eu acho que os Eagles é um time mais completo em questão de ataque e de defesa. A defesa dos Eagles é insana pra mim. Infelizmente aqui não vai dar pros Niners, vai ser Eagles. JP, eu queria saber de você, já que do outro lado a gente vê o Eagles, que assim, o Eagles é um time, cara, não tenho o que falar, é um time forte, né? Tanto no papel quanto no jogo. Não é aquele jogo que impressiona, não é aqueles Eagles que a gente tem nas nossas memórias do ano passado, né? Aquele Eagles que surpreende todo mundo, mas é um Eagles que, pô, todos os times que enfrentou de alto escalão nesse ano foram quase todos derrotados, né, João? Isso mesmo, né? Eu vi uma notícia que o Fred Warner estava planejando voltar caso o San Francisco 49ers ganhe de Filadélfia, voltar no Divisional Round. Mas eu acho que sem ele nessa defesa, que é o cérebro, né, da defesa, o linebacker é o cérebro da defesa, eu acho que é muito difícil de ganhar em Filadélfia. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Se tudo se encaixar, né, o McCaffrey é um running back sensacional. Eu acho que tem esse mundo que o 49ers vai lá e vença. Mas o Eagles, nesses últimos jogos, tirando literalmente o último que descansou seus titulares, eles retomaram o caminho, né, das vitórias, o ataque começou a desempenhar melhor. Então o Eagles vai vir descansado para esses playoffs, né? Os titulares não jogaram essa última semana e jogam em casa. Então eu vou apostar aqui nos Eagles, mas esse time do 49ers tem motivos para dar vida, né? Se conseguir o Fred Warner para a próxima rodada, ganha muita força, né? Agora eu quero saber de você aí, Eric. Pode me surpreender, né? Mano, o pior é que nessa aqui eu vou dar surpresa, mano. Eu não sei por quê, eu sinto que nessa aqui, eu sinto que os 49ers, num geral, vêm com uma garra diferente em qualquer jogo. Todos os jogos que eu vi do 49ers, eles vieram com uma garra muito diferente, parece que os caras estão sempre jogando a final de Libertadores, tá ligado? Eu, assim, eu acho que eles deram uma decaída contra os Seahawks, mas o que é bem normal, jogo de divisão é sempre algo que mexe muito com o psicológico dos jogadores. Você vê, eu posso usar meu exemplo mesmo agora do Baltimore e dos Steelers aí, você vê que é um jogo completamente mental também. Eu acho que neste caso não pode ser que o mental seja favorável pro lado dos 49ers, tá? Eu acho que o Eagles é sim uma equipe muito competente, é uma equipe que é bem sólida e pode buscar sim, de fato, esse segundo campeonato, mas eu não sei porque eu gosto da opção dessa zebra aqui, eu iria de 49ers para esse confronto. Bom, então, aqui definido, Luqueta foi de Eagles também. O Eagles, Eagles. Luqueta foi de Eagles. Então, aqui eu fui voto vencido. Então, no caso, o Eagles passaria nessa questão aí. E aí a gente passa para outro jogo que vai entre Bills e Jaguars. E esse aqui é incógnita pura. João, você que tava, antes da gente começar a gravar, o João tava falando já desse jogo. Eu quero saber sua opinião. Eu tô ansioso por essa. Cara, é loucura eu falar que esse jogo merecia um Sunday Night? Não, Do jeito merecia que o Jaguars está muito. jogando. Merecia Do demais. jeito... Jaguars vem de 8 vitórias seguidas, né? Ganhou sua divisão. O jogo terrestre tem funcionado muito bem. O Liam Cohen encaixou esse time. Eles acharam novas peças no meio da temporada, né? O Parker Washington emergiu como um bom wide receiver também. Mas, cara, eles jogam contra os Bills, né? Josh Allen é a primeira vez que ele vai ter um caminho livre de quarterbacks, né, até o Super Bowl, já que o Mahomes e o Burrow não estão, nem o Lamar Jackson estão na disputa. Então, é um jogo muito difícil de opinar, né? Eu consigo ver os Bills ganhando esse jogo. Meu palpite era que os Bills iriam seguir muito forte aí nos playoffs. Mas, cara, eu vou com o Jacksonville aqui, tá? O time tá muito encaixado, tem metido muito ponto. Foi lá em Denver, ganhando Denver, fazendo mais de 30 pontos. Contra essa defesa dos Bills, eles jogando em casa, eu vou com os Jaguars. Mas aqui também o MVP pode... Eu já trouxe essa estatística uma vez, quando o Bills toma mais de 30 pontos, o Josh Allen ganha o jogo. É inacreditável.
Mas eu vou dar uma volta de confiança aqui pro Sunshine, Trevor Lawrence, ganhar esse jogo. Eu vou com Jacksonville. É, pode ser que meu irmão gêmeo aí. Eu sou ele da Shopee? Será? Ou ele é você da Shopee. Pode ser também, né? Ter essa questão aí, João. Obrigado pela confiança. Mas, de fato, assim, é um jogo bem difícil. Luqueta, eu ia passar pra você, só que agora eu quero deixar as coisas mais interessantes, porque nesse quesito aqui, neste caso, eu vou de Bills. Porque eu acho que, cara, não é possível. Não é possível que o Josh Allen não vai vir assim com. Mano, ele vai juntar a galera lá e vai falar assim, rapaziada, não tem como, velho. Esse tem que ser o ano, velho. Esse tem que ser o ano. Rapaziada, a gente tem a pior defesa da liga contra jogo terrestre. Irmão, vamos, sei lá, velho. Coloca 15 cara pesado na linha defensiva aí, meu parceiro. Vamos arrumar essa casinha aí. Porque eu com certeza vou vir pra explorar esse ponto. Então, assim, eu não sei. Eu também, nesse caso aqui, eu vou na emoção, eu vou no jogo mental aqui. Eu iria de Bills. Eu acho que os Jaguars têm claramente potencial. E pra mim, chegam em questão de elenco e como chegam até as playoffs nesse momento, chegam como favoritos para esse jogo, tá? Não sei se é loucura ou se vocês concordam comigo também. Mas pra mim, os Jaguars chegam como favoritos, mas de qualquer forma, iriam cair aí, na minha opinião, para os Bills. Luqueta, Aqui, esse jogo para mim, acho que é o jogo mais difícil de ser previsto, porque o Jaguars vem jogando um futebol nesse final de temporada absurdo, né? O que vem demonstrando. E principalmente o Travis Etienne, que, meu, que baita running back, e eles vão explorar muito isso dos Bills. A gente já viu os Bills com essa falha no jogo terrestre absurda, e o Josh Allen não vem desempenhando o que ele desempenhou ano passado. É o que me pega muito. E assim, dentro de casa, os Jaguars, com todo esse favoritismo, com toda essa vontade, essa garra que tá mostrando no final de temporada, eu acho que não vai dar pros Bills, Eric. Acho que vai dar Jaguars aqui. aí então eu fui voto Mano, vencido. Fala aí, não, João. eu vou ter que dar. Mas aqui é um jogo, é que nem aquele que eu optei, lembra, para quem acompanha, de New England e Buffalo. Eu Aham. falei, na minha opinião, que os Patriots iam ganhar do Buffalo, mas foi um dia que eu acordei e falei, mano, hoje é dia de Josh Allen, velho. Então, se for dia de Josh Allen, pode esquecer, pode fazer 40 pontos que ele vai ganhar o jogo. Tá ligado? É, Mano, normalmente em playoff, assim, logo no comecinho, pelo menos, eu sempre vejo um Ele gosta. desempenho absurdo do Josh Allen. E nesse momento não tem a criptonita dele, né, velho? Você tem que pensar nesse pô, Então, lado aí. mas Não pra tem mim, Mahomes aí, a né, velho? Kryptonita, virou a defesa dele a Kryptonita esse ano. De fato. é, Mas, mano, mas bato na tecla novamente. Temporada regular e playoff, velho. Não são tem outras como, mano. coisas. São coisas muito diferentes. Mas é isso. Nesse caso, então, o Jaguars levou. E aí, então, agora de fato. Agora vamos falar. Vamos falar sobre o seu pecão, João? Eu, a- Vamos não. eu acho que tá na hora já, velho. Duelo de divisão. Packers se classificando em sétimo, algo que foi até inédito para muita gente, né? A gente achou que o Packers ia levar essa NFC Norte em determinado momento, né? E tava muito certeiro para isso. E acaba perdendo o seu melhor jogador, né? O Micah Parsons, no caso da defesa. E acaba decaindo um pouco. O time tem algumas dificuldades agora com pressão, tem umas dificuldades no geral com essa defesa. Mas eu queria ouvir do João, né? O João, nosso menino, nosso torcedor do Packers. Vamos deixar ele falar aí. Cara, é uma temporada decepcionante, né, para o torcedor de Green Bay, pelo como veio jogando no começo da temporada, ali até a metade, né? Acho que depois do jogo dos Steelers, todo o torcedor de Green Bay tava, esse ano é nosso, né? O time tinha encaixado, Tucker Craft jogando, Micah Parsons jogando. E aí sofreu uma onda de lesões que acaba com o psicológico e com o time em si mesmo, né? Sim, Mesmo assim, o time já tinha ganhado muitos jogos, tá numa sequência de derrotas desde o jogo do Denver, não conseguiu uma vitória até agora, perdeu a divisão naquele jogo que teve muitos erros. Mas esses últimos 2 jogos teve pontos positivos, né? A gente adicionou o Trevon Diggs, que foi ok, né? Para nossa situação de corner, ele fez um jogo sólido contra Minnesota, e um rookie que estava machucado estreou. Chamam ele de Baby Micah lá em Green Bay, o Colin Oliver veio de Ohio State. E teve 4 pressões em menos de 20 snaps, eu acho. Então, interessante. fez um bom jogo. É aquele, tipo, uma mini esperança, né? Mas, assim, Green Bay tá com todos os seus titulares descansados. Chicago jogou seu time titular, né? Jordan Love não jogou, os receivers descansaram.
Assim, cara, eu chuto que vocês vão palpitar aqui nos Bears, né? Sendo favorito jogando em casa. Eu vou dar o meu voto no meu time aqui, mas te falar que eu não estou nada confiante, ok? Mano, e assim, eu queria perguntar pra você antes, se você confia tanto assim em deixar o seu quarterback fora por 2 semanas sem jogar, você não acha que dá uma Não. pesada chegar nas playoffs com ele 2 semanas cansado? Eu acho que todo time. Isso. Vou fazer uma adenda de um college football, tá? Aqui também. Todos os times que pegaram um bye no college football são nesse novo formato, no total foram 8. Os times estão 1-7. Então, eu acho que todo time que chega com um momento muito forte nos playoffs é o time que chega mais favorito. Por isso que eu piquei o Jaguars. Vem de 8 vitórias seguidas. O time tá num momento bom, o time tá, tá crescendo, entendeu? Então, assim, assim, eu tô indo puramente pro clubismo, tá? Mas o Bears também fez um jogo péssimo com seus titulares contra o Detroit esse final de semana. Então eu posso ver o Chicago não tá num momento absurdo, óbvio, pra temporada deles é ótima, né? Comparado com os últimos anos. Eu tô indo aqui com o Green Bay pra dar o voto pro meu time pra não morrer, mas vai ser um jogo muito duro, né? Faz Vamos ver. sentido. Luqueta, eu queria saber de você, então. Você tá tão confiante assim nos Bears que nem o JP tá colocando? Cara, pra ser bem sincero, assim, é também um jogo muito parelho ali, um jogo divisional, basicamente, e aí a gente passa pra esses playoffs, onde os Bears são um time surpresa desse ano, né? A gente disse lá nas nossas primeiras lives, lá, nossos primeiros vídeos, eu disse, Não, você inclusive, que os disse, Bears. porque o meu É, eu caiu por terra. disse. Eu não quero É, nem falar que o meu foi o Cardinals e caiu por terra, tá? Mas não quero nem falar que o meu foi o Cardinals. eu tô te dando um mérito aqui do Papo de Jardas. A gente tinha falado que o Bears seria um time surpresa. O Ben Johnson, como um time, como um head coach consegue mudar a filosofia de um time, né? Como consegue trazer uma cultura vencedora para dentro de Chicago. Mesmo não tendo o jogo da semana passada, dessa semana 18 contra Detroit, muito bem efetivo, os Bears conseguiram pontuar, conseguiram fazer alguma coisa, e é isso que o Eric perguntou pro JP. Essas 2 semanas de quarterback fora, esse ritmo de jogo, isso faz falta. Então, assim, para mim, na minha visão, os Bears engrenado, jogando com o time, eu acho que aqui da Chicago Bears. Mano, vai envelhecer muito mal o que eu vou falar aqui, velho. E o João talvez me mate pelo karma que eu vou trazer para o time dele. Mas, cara, Não, Eric. não tem como negar a paternidade do Green Bay em cima dos Bears aí, Dos cara. Bears, São quantas correto. vitórias em cima dos Bears nos últimos anos, João? Tinha, mano. Ó, a gente perdeu uma esse ano, uma ano passado, então acho que tá. Mano, tá um absurdo. Mas eu me lembro que uma estatística antes do último jogo tava 20-2, assim, ou Entendeu? tipo Não, dezoito a dois. é exatamente essa estatística que eu tava na minha cabeça. Então, assim, cara, Aqui. não tem como. Playoff, eu acho que a camisa pesa aqui. Packers, cara, é um time com muita tradição, muito respeito aí. Acredito que até entre os seus adversários mais próximos, no caso que seria o Bears aí, eu acho que de fato sim, o Ben Johnson trouxe uma motivação muito grande aí para esse Bears. Mas eu ainda acho que o Caleb Williams é muito novo, talvez seja a hora de o amor rolar lá em Green Bay, meu Dos parceiro. últimos 20 que você tinha falado, dos últimos 20, Green Bay ganhou 17. Faz sentido. Então, assim, é isso que eu tô falando. Pode ser que envelheça muito mal o que eu estou falando. A chance é Pode muito ser. grande. Eu estou me Você vai arriscando envelhecer. aqui. Não, pelo jeito vai muito, né? O corte vem aqui, né? Esse editor, eu conheço esse editor é sacana comigo, velho. E eu caio Mas, no corte junto, esse que é o problema. não, eu não vou sozinho nessa aqui, não, mano. Você vem comigo nessa aqui. Eu vou de pecão aí e o Packers então passaria nesse caso com a gente. E bom, a gente passa então pro jogo que, bem na teoria, né? Todos os jogos são bem equilibrados, mas na teoria aqui é o que a gente olha e fala, pô, talvez aqui seja o jogo um pouco mais fraco, que é entre Texans e os Steelers vindo aí. Luqueta, você viu esse último jogo dos Ravens contra os Steelers e você viu a força que os Steelers podem ter até no emocional. Jogando em casa também é um lugar muito difícil, é um estádio muito hostil lá em Pittsburgh. Os Texans são um time relativamente novo. É o time mais novo da NFL também, além disso, mas é um time relativamente novo em questão de ir em playoffs, estar ali entre os grandes. Né? O CJ Stroud não teve uma season boa no ano passado, veio para essa season, no começo estava jogando mais ou menos, teve uma queda muito grande após a lesão, volta agora e volta muito bem nos últimos jogos.
Esse jogo, pra mim, por mais que possa, bem entre aspas, gente, não me entendam mal, ser o pior aqui dessa playoff, pra mim pode ser um jogo que seja bem interessante de ver, né? Bom, aqui pra mim os Texans vão levar sobre os Steelers por conta da defesa dos Texans, né? O que os Steelers veio demonstrando nesse final de temporada com os Steelers não é um time merecedor de estar nos playoffs. Esse é o primeiro ponto que eu acho. É um time que sofreu demais para estar aí. Algumas vitórias que nem mereciam aconteceram, mas em compensação, isso inclusive é a última contra os Ravens. Mas, em compensação, os Texans é um time muito forte na parte defensiva. Isso vai custar bastante pro nosso velhote, pro nosso vovô. E agora com a volta do DK Metcalf, vamos ver como que os Steelers vai se comportar. Mas a minha pessoa, eu vou de Texans aqui. É bem difícil prever aqui, né? Eu acho que os Texans de fato são favoritos para cá. E eu quero entender também um pouco da opinião do João, que tá vendo Não, mais de longe eu quero essa decidir esse situação. aqui. Você quer Quero decidir decidir isso esse aqui. aqui? Não, é que, pô, sinceramente, aqui pra mim, não tem jeito, velho. Eu acho que, A experiência vai contar, será? cara, a experiência pode contar. A defesa do Texans pode ser que amasse simplesmente porque a gente viu os Steelers não conseguirem jogar contra uma defesa forte que foi a dos Browns, no caso, não conseguiu literalmente fazer nada. Tudo bem, eles estavam fazendo de tudo para o Myles Garrett não ganhar o título do sack em cima deles. Sim, jogaram quadruple coverage, isso é a primeira vez que eu vejo na minha vida, que eu vi mano, teve uma cena, inclusive, que foi loucura. Eram literalmente dois OLs do Myles Garrett. O wide receiver slot saía para bater nele na rota e tava o running back de check atrás dos OLs esperando ele. Então eu tava assim, literalmente, cara, ele não vai fazer nada nesse jogo, ele não vai bater contra a gente, então talvez tenha sido isso também. O Mas foco deve ter sido esse. entendeu? Tipo assim, também tem isso. Só que no caso, eu acho que, sinceramente, o que eu tenho visto um pouco com o Aaron Rodgers às vezes é que ele tem sido meio é, mano, meio inseguro quando ele vai jogar a bola. Ele de vez em quando, não é que ele faz umas leituras erradas, eu acho que ele não tem a sintonia que ele tem com os wide receivers. Ele reclama muito com os wide receivers dele também, ele fica muito puto com os caras. Mano, pra mim aqui, pra mim eu vou de Texans também, cara. Eu acho que você não vai decidir coisa nenhuma aqui, João, que eu acho que eu já decidi aqui, meu parceiro. Não, tá Eu bom. gostei que o Eric foi mudando o caminho dele. Ele ia falar Steelers, aí ele falou, mano, não vai dar, tá ligado? Não, é que eu fui Essa pensando falta em de várias. sintonia. Eu acho que eu fui Essa pensando falta em de várias coisas, sintonia né? de quarterback para WR. E assim, querendo ou não, o destaque de WR nos Steelers é o DK Metcalf. E isso custou muito nesse último Nossa, jogo demais. dos Os Steelers últimos e dois, do né? Ravens. Custou demais, entendeu? Então foi muito, muito, muito duro pro Aaron Rodgers jogar sem o seu wide receiver 1. Então, mano, pra mim eu não vejo outro mundo acontecendo aí com essa defesa dos Texans marcando bem o DK Metcalf, marcando esse jogo, esse passe aéreo, esse jogo aéreo. Eu não vejo um mundo pros Steelers. E Eu eu vou te acho que apresentar o mundo aqui, então. então fala aí, Então João. manda, Moon. Vou te mandar. Mano, eu vou com os Steelers aqui, tá? É, às vezes, quando o time passa muito sofrido, assim, muito raspando, às vezes chega nos playoffs com uma vida nova, entendeu? Esse time do Texans vem com várias vitórias seguidas, o time tá encaixado, a defesa é muito forte, mas o CJ Stroud tem tido um ano bem abaixo do que esperam dele, né? Uhum. Teve seu primeiro ano ali o de calor muito bom, mas depois disso não consegue produzir. Esse time do Texans vai jogar em Pittsburgh, então vai jogar ali no frio, tempo aberto, não é a mesma coisa jogar no mesmo estádio. É um time. Você vai jogar contra um quarterback experiente, campeão do Super Bowl, 4 vezes MVP. O monstro aqui, ó. Então, eu vou dar meu voto aí para Aaron Rodgers, mesmo sem essa sintonia. Eu acho que o DK voltando vai ajudar muito os Steelers, né? E eu tô indo pela experiência, por jogar em casa. E quando, cara, você passa, às vezes, de um jeito tão sofrido do jeito que passou, o time ganha uma nova vida, uma nova energia. Então, eu vou com os Steelers. Vai ser um jogo feio, tá? Vai ser um jogo bem, tipo, 17-13, 17-14, sabe? Acho que não vai ser um jogo de muitos pontos. Mas eu vou com os Steelers jogando em casa aqui. Eu acho que os dois times têm características de defesa boas, né? Os Steelers eu acho que é uma defesa que em questão de secundário não é tão forte,
mas esse front e o corpo de linebackers deles são algo a dar uma olhada. Eu falo até pra você dar uma prestada de atenção no Patrick Quinn, né, o linebacker dos Steelers. Eu sempre acabo falando dele porque ele era dos Ravens, era um baita linebacker nos Ravens e acabou pulando o muro e continua sendo um baita linebacker lá nos Steelers. Acho que ele pode fazer bem a diferença nesse jogo aí. É, é isso, cara. Eu acho que aqui pode dar muito dois, tá? Sinceramente, se eu pudesse ficar em cima do muro, eu ficaria. Mas aí, nesse caso, não fico. Eu prefiro ir contra o meu rival aqui e ir de Texans. Texans leva nessa, aqui na nossa opinião. E a gente passa para o último jogo. O jogo que o Lucas já tá com um sorriso de orelha a orelha, porque depois da vitória contra os Cardinals e a derrota do 49ers, eles não têm que pegar o Eagles. E eu acho que, cara, é melhor pegar o Panthers do que pegar o Eagles, não? Concordo plenamente. Assim, os Panthers ganharam da gente já, né? Bryce Young, Não, tô vulgo falando que Tom vai ser Brady da fácil. parada. Exato. O Vulgo Eagles Tom também. Brady da parada. Mas eu acho que o jogo dos Eagles foi mais demérito dos Rams do que mérito dos Eagles. Os Rams têm essa pequena, sei lá, se é uma soberba do McVay ou algo do tipo, não sabe controlar o jogo no final da vitória, né? Com posse. Então, assim, eu espero que nessa entrada de playoffs, cogitando o Rams para o Super Bowl já. Então, o ataque é muito forte, a defesa tem um front muito bom, mas a secundária acaba pegando para mim, né? Ela acaba pecando, erra muito, comete faltas desnecessárias. A marcação homem a homem fica muito esculhambada. Então, o McMillan, no caso, caso, né, o Bryce Young venha a brilhar, o McMillan vai fazer a festa com essas secundárias dos Rams. Mas eu vejo um ataque muito sólido, né, com a volta do Devante Adams, Tyler Higbee voltando ontem contra os Cardinals, jogando muito, fazendo muita diferença. Então eu confio nesse ataque dos Rams, esse front da defesa dos Rams eu confio. E aqui, mano, não tem jeito pros Panthers, aqui vai dar os Rams. João, eu quero saber sua opinião nessa aqui, porque eu não tenho certeza se a gente vai todos no mesmo. Ah, vai. Porque né, a gente é união. Salta aí, Joãozão. Mano, essa divisão aí, a NFC South, foi uma divisão culposa, né? Ninguém queria ganhar. Tampa começou super bem, depois o Carolina foi ganhando jogos difíceis, perdendo jogos fáceis, mas mesmo tropeçando foi ganhando seus jogos, foi construindo seu recorde, né? E acabou ganhando a divisão, né? Perdeu pro Tampa, mas graças à vitória de Atlanta contra o seu próprio Rams, o Panthers teve o tie-break ali no final e classificou. Dito isso, eu não vejo um mundo onde o Carolina ganha esse jogo, tá? É uma temporada legal para eles, já é uma temporada muito positiva, classificar para os playoffs depois desses anos que bem abaixo, né? Esses anos de alguns de tanking, outros testando o Bryce Young que o time não conseguia ganhar. É um saldo muito positivo, Carolina estar nesses playoffs, ganhar a divisão, mas é um time que ainda tem muito chão para chegar, para ganhar desse time do Rams e para fazer um barulho nessa NFC mesmo, né? Então eu vou com Los Angeles aqui. Eu acho que o jogo que eles ganharam foi mérito, tá? De Los Angeles, quando o Carolina ganhou. Mas eu acho que o Concordo. Stafford, depois de provavelmente ganhando o MVP, com o Davante Adams de volta, eu vejo o Los Angeles ganhando isso aqui tranquilo, tá? Cara, o pior que aqui eu não vou ter como, né? Também eu vou de Rams. Eu acho que o Rams tem um time muito mais equilibrado do que os Panthers. Eu também acho que chegaram longe até do que a gente esperava, né, João? Como você tinha falado. Vai ser também, além de tudo, a primeira playoff do Bryce Young. Eu acho que esse time, de fato, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para tirar desse ano, coisa boa. Pô, reforçando direitinho, esse time pode ser uma potência aí para a NFC Sul nos próximos anos. A questão é que é o que o João falou. Até eles não queriam se classificar, pô. Eles se classificaram por uma vitória do outro time, porque eles mesmo, quando dependeram deles para ganhar de Tampa, eles não ganharam. Tudo bem que esse jogo tem muitas polêmicas, teve muitas marcações de faltas que foram relativamente duvidosas aí, que eu vi a internet falando, mas não tem o que fazer. Para mim, é Rams aqui. E é isso, né, rapaziada? Eu acho que aqui, de fato, todos escolhemos Rams. Passa então, no caso, pra gente aqui pra próxima rodada. Eu vou começar com a NFC. Packers,
Eagles e Rams. Eagles, Rams. E do lado da AFC vai Patriots, Bills. Eu Não, fui foi Jaguars. Então Também Jaguars. fui Jaguars. Então foi Isso. Patriots, Jaguars e E Texans. Texans. Isso. E é isso, rapaziada. Se você gostou, se você concorda, se você discorda, comenta aqui pra gente e deixa o seu like. E, né, segue o Papo de Jardim em todas as redes sociais para você ajudar o nosso trabalho a continuar aqui. Tá bom? Um beijo a todos e um forte abraço. Tamo junto.